Vamos falar de agricultura, todas as sextas-feiras e sábados às 11 da manhã na Santana FM. Um programa para quem quer estar a par dos assuntos da agricultura. Um projeto Madeira Agrícola, com o apoio da Câmara Municipal de Santana e da Empresa Municipal Terra Cidade. Santana FM 92.5 e 105.5. 11h09. Bom dia, bem-vindos a este Espaço Terra. Daqui até ao meio-dia falamos de agricultura na antena da sua Santana FM. Hoje é sexta-feira, é 9 de março de 2012. É um dia que mais parece ser 9 de agosto, não é, Sr. Engenheiro? É verdade, um dia de sol, um dia de quente. Engenheiro Adelino Ornelas, diretamente do Caniço para os nossos estúdios. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, senhores ouvintes, bom dia, Flávio. Diretamente do Caniço, não é bem assim, portanto, podemos dizer diretamente de Santana para os nossos estúdios. Que engraçado, pensava eu que morava ali para a Costa Sul. Eu moro lá, naqueles lados, mas sou de cá da terra, portanto, o facto de ir lá, isto agora com a via expresso, torna-se... É já rápido. Ali ao lado, não é? É mesmo ao lado, mas, portanto... praticamente toda a minha vida girou à volta de Santana e ainda gira à volta de Santana. Portanto, estou ligado a Santana, não de agora, mas desde o momento em que nasci. Muito bem, vamos então às notas de abertura. Como disse bem, e logo no início, na abertura deste programa, parece um dia de verão e começo com um alerta à população em geral. Portanto, não a população só do Concelho de Santana, mas isso é que me ouvem, portanto, em toda a região, praticamente em toda a região, inclusive Porto Santo. Portanto, já agora um abraço para o Porto Santo. Também para a população em geral. Mas este alerta vai no sentido de portanto, e há tendência nesta época os senhores agricultores fazerem as limpezas nos terrenos e há tendência de fazerem queimadas, mas não estamos, embora o inverno esteja cá, mas estamos num tempo fora do normal e é preciso evitar fazer queimadas. Portanto, por favor, não façam queimadas, porque irão surgir dias, embora não aconselhe diretamente a fazer as queimadas, como já aqui em programas passados já orientei as pessoas no sentido de efetuarem a compostagem, porque a partir dos materiais que são recolhidos poderão até ser utilizados para fazer cultivo daquelas culturas que têm mais interesse até para consumo familiar, portanto, mesmo em casa. Portanto, podemos fazer a compostagem. Portanto, eu não sou adepto das queimadas, mas aqueles senhores agricultores que, por um motivo ou por outro, têm mesmo de efetuar queimadas, por favor, não façam no dia de hoje e nestes próximos dias, porque o tempo está, portanto, a temperatura está elevada, está tudo seco e num instante perdem o controle da queimada. Pensam que estão a limpar o seu terreno. E já agora também convém lembrar que quem atear fogo à floresta por negligência, seja por descuido, incorre numa pena de prisão. Exatamente, portanto, há responsabilidades que depois podem ser averiguadas e podem sofrer em consequência de um ato de negligência. Portanto, por favor, não façam queimadas. Irão surgir dias mais propícios. A chuva, penso que estará para breve, embora este inverno tenha sido um inverno fora do normal, mas a chuva virá com certeza e, portanto, haverá a possibilidade. E mesmo assim, né, no facto de fazerem queimadas, há que terem atenção, porque convém avisar os serviços de bombeiros para prevenção. Portanto, isto era a primeira nota de abertura, que eu acho que é muito importante, atendendo ao tempo que se faz aqui a nível da região. Portanto, isto é um tempo que não se faz só na região, mas com especial incidência aqui na região, e também estamos a sentir aqui na costa norte. E dado que não chove,
Portanto, a segunda nota de abertura era aconselhar as pessoas a efetuarem as regas às suas culturas. Portanto, isto aqui em Santana não é tradição as pessoas regarem nesta época do ano. Portanto, normalmente em Santana não era necessário efetuar regas, mas, dado que não chove, convém regar as próprias árvores de fruto, laranjeiras, principalmente as árvores de folha persistente, laranjeiras, anoneiras, limoeiros, portanto, e as outras árvores, porque com falta de água não há planta que resista. Portanto, há necessidade de regar. E depois há outras culturas hortícolas que também convém, dentro do possível, fazer regas. O caso da fava, a ervilha. Estas plantas agradecem com a rega. Portanto, não é usual fazermos regas em Santana, mas dado que as temperaturas estão altas, não chove, não há água, há necessidade de fornecermos água às plantas. Portanto, segunda nota de abertura é também bastante importante. Isto, claro que para a Costa Sul não é assim tão, porque as pessoas já estão habituadas já é tradição, portanto, mesmo a regarem no inverno. Mas aqui na Costa Norte, portanto, não é usual fazermos regas no inverno, mas é necessário fazer regas. Tem sido um tempo favorável, portanto, uma vez que não há chuva, não tem havido muita umidade relativa na atmosfera, tem sido um tempo favorável ao desenvolvimento da cultura, como o caso da batata, a dita semilha. Portanto, é aí que não seja necessário aplicar com tanta frequência os produtos fitofarmacêuticos para combate aos mildios da batateira. Portanto, tem sido um tempo favorável ao bom desenvolvimento. Mas, torno a dizer, convém fazermos uma rega. Estamos ainda, portanto, para aqueles que me ouvem semanalmente, isto já será, digamos, uma repetição, mas há sempre alguém que me ouve pela primeira vez e portanto, é para informar que estamos na época das enxertias de plantas, portanto, as plantas de folha caduca. Estamos na época ideal para esse tipo de enxertias. E estamos a entrar numa fase em que podemos já começar a fazer enxertias por borbulha. Ainda não, mas mais uns 15 dias, seguramente aí para o final de março, já poderemos efetuar enxertias de borbulha. Portanto, estes foram temas que já abordei aqui em programas anteriores. E é possível já começarmos a fazer essas enxertias de borbulha, por causa de citríneos, laranjeira, limoeiro e outras plantas. Portanto, já podemos fazer essas enxertias por borbulha. Estamos na época, portanto, das podas, já é a altura ideal para fazer a poda da vinha, outras fruteiras, macieiras. Convém eliminar sempre aqueles ramos que estão no interior da copa que não fazem nada, portanto só estão a consumir a seiva, e deste modo estamos a contribuir para uma melhoria da qualidade dos frutos. Por um lado, há um melhor arejamento, há uma menor tendência das plantas contraírem doenças, principalmente devido à umidade que é retida no interior da copa, portanto fungos, e por outro há uma maior penetração da energia solar no interior da copa, onde conseguimos frutos com maior qualidade, onde, portanto, o desenvolvimento dos açúcares no próprio fruto consegue ser, portanto, é melhor. Portanto, estamos na época de fazermos esse tipo de operação cultural. Ainda, portanto, uma vez que as plantas ainda não têm as folhas, e ainda um pouco também retardar pela falta de água, portanto, as plantas de folha caduca, ainda é possível fazer os tratamentos de inverno. Estes tratamentos de inverno têm, portanto, uma vantagem especial, porque conseguimos fazê-los numa altura do ano em que as plantas não têm folhas. Portanto, ao pulverizarmos, se for um produto por pulverização, um produto fitofarmacêutico para uma planta sem folhas, conseguimos que esse produto atinja diretamente os ramos e os tronquinhos das árvores. Portanto, esses produtos entrarão em contacto com as formas hibernantes
das pragas e certas doenças que estão, portanto, escondidas nas cascas das árvores. E podemos fazer perfeitamente com produtos à base de cobre, portanto, para evitar certo tipo de doenças, e alguns inseticidas próprios também para combate de formas hibernantes de certos insectos, ácaros, portanto, e isso é possível. E agora aqui quero falar num ponto que é um pouco pertinente, mas que convém frisar. Portanto, o projeto Madeira Agrícola, portanto, está ligado agora à empresa municipal de Terra Cidade, está a fazer um trabalho no sentido de ajudar os agricultores a escoarem os seus produtos. Mas é preciso termos em conta que o escoamento dos produtos só é possível se os produtos tiverem qualidade. Nem sempre é possível um agricultor produzir produto com qualidade, mas também temos de ter em conta que as grandes superfícies não vão comprar um produto que não tenha qualidade para vender aos utentes em geral, portanto, às pessoas que vão fazer a aquisição dos seus produtos nas grandes superfícies. Portanto, eles querem qualidade para poderem fornecer qualidade. Esta qualidade tem de surgir logo, portanto, surge do terreno. Portanto, os próprios agricultores é que têm de tentar produzir com qualidade. Quando eu fiz aqui esta série de programas ligados à enxertia, às podas nas próprias plantas e com especial relevo para a noneira, foi mesmo no sentido de informar as pessoas que é necessário fazer este tipo de operações culturais. Porque, caso contrário, se não forem feitas podas, se não forem feitas enxertias para obtermos produtos com uma certa qualidade, não conseguimos obter produtos com qualidade. Portanto, é fundamental este tipo de operações. Ainda existem outro tipo de operações culturais, tais como a rega, as adubações, que também irei dedicar alguns programas sobre esse tipo de práticas culturais, mas as podas, enxertias para obtermos frutos com qualidade e outro tipo de operações, lembrei-me que no caso concreto dediquei um programa aqui à calagem, ou seja, à aplicação de calcário no solo, que é fundamental para disponibilizar os elementos nutritivos, que muitas vezes a aplicação de uma pequena quantidade de calcário conseguimos obter melhores resultados até do que uma boa adubação, do que aplicar um fertilizante granulado. Portanto, muitas vezes é preferível fazer uma correção do solo ou a aplicação de um estrume. Portanto, há muitas vantagens em seguir um pouco à risca certas operações culturais. Caso contrário, portanto, já estamos limitados, portanto, um pouco pelo clima, mas estas operações têm de ser realizadas, portanto, no sentido de minorar, digamos, as perdas. E por vezes, e também aqui referi no caso concreto da anona, é preferível perder uma anona do que perder todas as que estão no mesmo espaço. E acontece por vezes que estão, e dadas as características de floração da anoneira, por vezes é possível um ramo ter 3 anonas praticamente encostadas umas às outras, e com o desenvolvimento elas começam com o vento, começam há uma fricção entre os frutos, e eles, como tocam uns dos outros, a parte da casca, digamos assim, perde a tonalidade verde e, portanto, perde o valor comercial. Portanto, é um especial também, uma atenção para, neste caso concreto, a poda em verde. Isto tudo tem a ver com a qualidade dos produtos agrícolas. Portanto, não só as podas, mas também há certos tratamentos fitofarmacêuticos que terão de ser
realizados. Embora não estejamos na época propícia a esses tratamentos, mas já fica aqui um alerta. Quando forem efetuadas as podas de inverno, portanto, podas não podemos dizer bem podas de inverno, mas podas de frutificação após a queda das folhas da anoneira, convém efetuarmos estes tratamentos que eu aconselhei, tratamentos de inverno para as plantas de folha caduca. Poderão e deverão ser feitos por altura da poda de frutificação, que é dada após a queda, a apanha dos frutos, a colheita dos frutos e o início da queda das folhas. Aí fazemos uma poda onde conseguimos selecionar os melhores ramos e, dado que cortamos muitos ramos, que a planta está com pequena quantidade de folhas, conseguimos projetar um produto fitofarmacêutico adequado para combater, por exemplo, as cochonilhas, que são uma praga que ataca muito a anona. Portanto, isto era digamos, o último ponto digamos, a última nota de abertura que eu tinha para hoje. Depois irei falar de uma prática cultural, de um modo de propagação das plantas, que é a propagação por estacas, que irei elucidar, portanto, aqui logo a seguir à musiquinha. Propagação por estacas, o que é que significa? Portanto, é conseguirmos obter uma planta através de uma outra planta. Digamos que é um processo de clonagem de plantas. Vamos falar de agricultura, todas as sextas-feiras e sábados às 11 da manhã na Santana FM. Um programa para quem quer estar a par dos assuntos da agricultura. Um projeto Madeira Agrícola, com o apoio da Câmara Municipal de Santana e da Empresa Municipal Terra Cidade. Hey, this is Janet. Santana FM. Muito mais rádio. Mon cœur se penche en ce triste dimanche. Hello, 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 petite demoiselle. Hello, 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 j'attends que tu m'appelles. Foi no final dos anos 70 que esta música invadiu os escaparates internacionais, sobretudo o nacional, Petite Demoiselle, do francês Art Sullivan. Quem não se lembra desta música? Os mais novos. É porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Um beijinho muito grande para todas as senhoras que estão na nossa sintonia. 11 da manhã na Santana FM. Um programa para quem quer estar a par dos assuntos da agricultura. Um projeto Madeira Agrícola, com o apoio da Câmara Municipal de Santana e da Empresa Municipal Terra Cidade. Senhor Engenheiro, agora vamos falar de propagação por estacas. Exatamente. Portanto, a propagação por estacas é mais um método de propagação de plantas. Portanto, as plantas podem ser propagadas sexuadamente através das sementes. Portanto, os frutos têm normalmente no seu interior as sementes. Essas sementes poderão dar origem a plantas. Essas plantas que advêm das sementes muitas vezes não têm a qualidade desejada. E as plantas, ao contrário de muitos animais, há a possibilidade de produzirmos, de propagarmos plantas com as mesmas características dos progenitores. Poderá ser feito através da mergulhia, portanto, que é um processo que através de um ramo conseguimos dar uma curvatura no ramo, torcer o ramo, enterrar e deixar que ele produza raízes nessa zona onde foi enterrada, e obtemos aí uma plantinha, portanto, chamada mergulhia. Poderá ser feita através do afilhamento. Portanto, há certas plantas que produzem rebentos junto ao tronco. Estou-me a lembrar da gingeira, da mexeira brava. Portanto, há uma série de plantas, no caso, por exemplo, da framboesa, que dão uma série de rebentos. Esses rebentos nós retiramos, ainda conseguimos retirá-los com um certo número de raízes e darão origem a uma planta
com as mesmas características da planta-mãe. Poderá ser feito, portanto, pelo afilhamento. Há um outro tipo de propagação que já é feita em laboratório, que é chamada micropropagação. Portanto, também conseguimos obter plantas com as características idênticas aos progenitores. E hoje irei falar da propagação por estacas. Portanto, esta propagação por estacas consiste na retirada de uma parcela da planta, que poderá ser uma folha, um ramo ou uma raiz, e daí obtermos uma planta com as mesmas características da planta mãe. O caso da batata doce. A batata doce, nós retiramos os ramos para obtermos a nova planta que irá enraizar no terreno e irá dar origem às batatas. Portanto, isso aí será um processo de propagação por estaca, onde utilizamos o caule. Existem flores como, por exemplo, a begónia, que é uma flor que tem uma folha larga, que nós, ao retirarmos essa folha e colocarmos num bom substrato, conseguimos obter uma nova begónia. Portanto, há aí uma série de plantas, estou-me a lembrar aqui no caso da begónia, em que conseguimos obter, através da folha, conseguimos obter novas plantas. Portanto, isso aí será uma estaca onde utilizamos a folha. Existem, portanto, outras que são já um pouco linhosas, estacas um pouco linhosas. É o caso da oliveira. A oliveira, podemos obter novas plantas utilizando raminhos de oliveira. Podemos obter novas plantas, por exemplo, obtendo de limoeiros. Portanto, podemos obter novas plantas usando estas estacas. Claro está que temos de fornecer condições adequadas ao seu bom desenvolvimento. Portanto, para haver um bom enraizamento, é necessário haver temperatura e umidade. Portanto, a temperatura e a umidade são fundamentais a um bom enraizamento. Para além disso, o solo onde estão colocadas estas estaquinhas, o solo tem de ter uma boa drenagem. Portanto, solos encharcados não são os mais adequados para fazer este tipo de propagação. Convém, portanto, haver que o solo tenha umidade, sim, mas que tenha uma boa drenagem. Como é que preparamos um raminho, por exemplo, para fazer uma estaca? Como é que preparamos uma estaca para fazer esta propagação? Portanto, há uma planta que nós vamos fazer a poda, por exemplo. O caso de uma mexieira, por exemplo. Nós, ao retirarmos o ramo que está no interior, que naquela planta não está, digamos, na posição mais adequada, nós, ao efetuarmos o corte, a quando da poda, podemos, a partir desse ramo retirado, produzir estacas para fazer a propagação. Portanto, convém fazer um corte na posição oblíqua e no sentido oposto ao último gume. Portanto, uma estaca, quando é colocada no solo, tem de ter pelo menos o ideal será 2, 3 gomos debaixo da terra. Porque aí, junto aos gomos, é onde há uma maior concentração de uma hormona, de uma fito-hormona, que nós designamos por auxina. E essa hormona é que irá, digamos, facilitar o enraizamento. Portanto, estamos a pensar numa estaquinha, que é uma parte de um ramo que não tem raízes quando é colocada na terra, mas que precisa de raízes para se desenvolver. E esta hormona, que normalmente é o ácido indolbutírico, portanto é um ácido que está ligado às plantas, portanto as próprias plantas produzem este composto orgânico,
E é responsável, portanto, este composto é responsável pela formação das raízes, que serão, digamos, o suporte da nova plantinha. Portanto, elas começam depois a se desenvolver, dá o seu crescimento, começa a haver, através dessas raízes, começa a haver a absorção de sais minerais e a plantinha começa a se desenvolver. Portanto, como eu disse há pouco, há necessidade de ter aquecimento e umidade. Certas plantas que são mais difíceis de enraizar, portanto, há necessidade de levá-las a uma chamada bancada de enraizamento. Portanto, é uma estrutura que tem uma espécie de resistência, é um tipo um tabuleiro, tem uma espécie de resistências, onde colocamos um substrato, que normalmente é turfa e hiperlite, que são produtos que são facilmente adquiridos no mercado, portanto, nestes mercados agrícolas. Portanto, estas casas comerciais normalmente têm a turfa e a hiperlite à venda. Portanto, este tabuleiro, tendo a resistência, e claro, com temperaturas controladas, conseguimos dar um certo aquecimento ao substrato. Depois é regado e a percentagem de pegamentos, por exemplo, é muito mais elevada. Com temperatura e umidade controlada, conseguimos que a percentagem de enraizamentos seja muito superior. Mas há plantas que se tornam difíceis de enraizar. Portanto, a estacaria não está, digamos, vocacionada para todo o tipo de plantas, porque há plantas que dificilmente conseguimos obter por este processo. No entanto, existem já produtos no mercado, portanto, são estas oxinas já produzidas, que são à base desta substância que eu disse que era o ácido indolbutírico, que não é mais do que uma oxina, que já estão aí, portanto, já são comercializadas, que facilitam o enraizamento. Portanto, as pessoas aqui, os agricultores, até conhecem pelo pó de enraizamento, porque normalmente essas substâncias são comercializadas sob a forma de pó. Há muitas que até têm a aparência do pó talco. Recordo-me que em tempos havia uma substância, e quando estava na universidade, que era o Ceradix, que nós chegámos a fazer testes, portanto, experiências com isso, e que resultava em pleno. Neste momento, tenho conhecimento que existem outros produtos. Estou-me a lembrar do Risopon. Portanto, o Risopon é um produto comercial que contém esta substância de enraizamento, que tem várias percentagens desta substância, desta hormona. E quanto mais difícil for o enraizamento, mais concentrada terá de ser esta substância, esta oxina, esta hormona de enraizamento. Porque como é mais difícil, necessitamos de lhe dar melhores condições, e esta oxina facilita o enraizamento. Agora, para digamos, a dona de casa que tem jardins e que gosta de fazer, por exemplo, obter novas plantas de roseira, há outros tipos de plantas que nós conseguimos obter sem utilizarmos estas hormonas de enraizamento. Como eu disse, as plantas produziam esta hormona. Portanto, esta hormona, este ácido indolbutírico, é produzido nas próprias plantas. E um dos órgãos onde esta planta está mais concentrada é nas sementes e nas zonas de ramificação. Por isso é que quando vamos fazer uma estacaria, ela torna-se muito mais fácil pegar quando é cortada junto ao tronco principal. Quando ela consegue apanhar um pouco da casca do tronco principal, há uma maior concentração de oxina. Portanto, a probabilidade de enraizamento é maior. Há aqui uma coisa que eu quero frisar. Estas hormonas, em contacto com a luz solar, são destruídas. Portanto, quando vamos fazer uma estacaria, evitar ao máximo colocar as partes cortadas em contacto com a luz. Eu aqui a pensar que o senhor ia mandar os agricultores fazer a estacaria à noite. Não, a estacaria à noite, mas quando fizermos o corte da estaquinha, colocá-la o mais rápido possível dentro do substrato.
porque como a luz destrói, portanto existem oxidases nas plantas que destroem estas hormonas, e com a luz elas alteram-se, que vão atuar sobre este ácido indolbutírico e acaba por perder o efeito, digamos, de enraizamento. Mas como estava a dizer, as pessoas em casa poderão fazer uma estaca facilmente e com maior probabilidade de pagamento se na parte inferior da estaquinha fizerem uma ranhura e colocarem, por exemplo, um grão de trigo ou um grão de milho. Portanto, uma vez que as sementes têm uma maior concentração destas hormonas, e é preciso vermos que o grãozinho de trigo irá dar origem a uma planta. A planta não tem raízes. E são as substâncias que estão no interior da semente que, com a umidade, transformam-se nestes ácidos e que irão dar origem às raízes do trigo e do milho e outras sementes. Portanto, se nós conseguirmos colocar um grãozinho dentro de uma plantinha, por exemplo, uma estaca de roseira, ou outras plantas, que, por exemplo, um rododendro, nós ao colocarmos isso, estamos a facilitar o enraizamento, ou de uma camélia, por exemplo, estou-me a lembrar, estamos a facilitar o enraizamento dessas plantas. Estamos a usar a hormona do grãozinho, da semente, para chegarmos à nossa digamos, que nós pretendemos obter a nossa estaquinha, a nossa planta, nas melhores condições. Há uma outra técnica que é simples e qualquer pessoa poderá fazê-lo. Por exemplo, até para propagar, por exemplo, kiwis. Isso é uma técnica bem possível, que é utilizar uma garrafa de água. Nós temos um garrafão destes de 5 litros de água. Portanto, ele é intacto, com a tampinha e tudo. Cortamos na parte mais alta, portanto, onde começa a haver já a curvatura para o gargalo da garrafa. Cortamos aí nessa zona. Temos, portanto, a parte superior fica tipo um funil e a parte inferior tipo, sei lá, um copo. Colocamos o substrato. Portanto, pode ser uma terra, como eu disse, convém ser um pouco mais arenosa para haver uma melhor drenagem. Pode ser turfa misturada com perlite, por exemplo, duas partes em volume de perlite e uma de turfa, porque só a turfa é muito úmida, não convém fazer isso. Fazemos isso, colocamos aí essa parte do substrato, sensivelmente 3/4 daquele copo, 3 partes de substrato. Deitamos água suficiente para umedecer essa região, o substrato é umedecido. Colocamos a estaquinha no interior. Tornamos a colocar aquela parte de cima que ficou o funil, com a tampinha, mesmo com a tampinha, com fita isoladora. Ligamos esta garrafa. O que é que estamos a fazer? Estamos a fazer uma mini estufa que tem água no interior, que é a própria água. Quando a temperatura aumenta um pouco, a água evapora-se, mas como a garrafa não deixa sair a água, ela à noite torna a umedecer o substrato. E estamos aqui a facilitar o enraizamento, porque temos a temperatura desta mini estufa e a água. Convém frisar que esta garrafa não pode ser colocada ao sol, porque depois aí temos o excesso de temperatura e estraga com esta metodologia, digamos, e em vez de facilitar o enraizamento, estamos a destruir. Mas colocando numa zona ensombrada, com alguma luminosidade, onde se aplique, portanto, um substrato que seja relativamente fácil portanto, um pouco arenoso, para facilitar o desenvolvimento de raízes, onde, eventualmente, coloquemos, por exemplo, um grãozinho de milho. Isto não impede de colocarmos um grãozinho de trigo ou de milho nesta estaquinha. E conseguimos obter plantas facilmente. Portanto,
Um simples garrafão serve de estufa e serve para a obtenção de plantas que por vezes tornam-se difíceis de obtermos ao ar livre. E isso está ao alcance de todas as pessoas. Portanto, há muitas plantas que poderão ser obtidas por este processo. Aprendemos mais um truque. É mais um dentro de muitos outros que têm portanto, a vertente agrícola e que também vamos aprendendo com os senhores agricultores. Mas julgo que muitos que nos estão a ouvir não sabiam deste pequeno truque, que no fim de contas é um grande truque. É um pequeno grande truque, porque estou-me a lembrar no caso concreto, por exemplo, para a obtenção de kiwis, que torna-se um pouco complicado, e poderemos eventualmente também usar estas hormonas. O facto de colocarmos esta estaca no interior de um garrafão de água não impede que utilizemos as hormonas, mas que facilitem muito o pegamento das plantas, portanto o enraizamento. Isso não há dúvidas, porque estamos a lhe fornecer as condições praticamente ideais. Claro que o ideal será a bancada de enraizamento, mas isso, claro, que envolve muita verba e não está ao alcance de todos. E nós estamos em crise. Exatamente. E há muitos garrafões que poderão ser usados. Eu falei no garrafão de plástico por o facto de ser transparente, portanto convém que a luz tenha de atingir o interior, e a temperatura que é mantida, uma vez que está completamente fechado, é um ambiente fechado, e a água, portanto, faz ali um ciclo interno no interior do garrafão, há um ciclo interno e facilita muito o pegamento das plantas. Senhor Engenheiro, vamos para os últimos 5 minutos. Portanto, é simples de fazermos esta operação cultural. Portanto, quem tiver no jardim uma plantinha que seja bonita, que pretenda obter uma planta semelhante, não custa nada tentar. Pode não haver, digamos, bons resultados. Há aqui um outro pormenor que eu também quero frisar e que é muito importante na estacaria de plantas com folha persistente. No caso das plantas com folha persistente, convém diminuirmos a área de evaporação da água. Portanto, o caso de uma camélia, por exemplo, que é de folha persistente, para fazermos a estacaria temos de cortar as folhas um terço. Portanto, com um podão, eliminamos um terço da folha, porque estamos a diminuir a área de evaporação da água. Portanto, e quando o raminho perde muita água, há maior tendência à dessecação do ramo e, portanto, não se dá o enraizamento, ou melhor, a planta seca, o raminho seca antes de dar o processo de passagem de água do solo para o interior, porque isto depois aqui, quando a planta é colocada no solo úmido, há uma circulação da água no interior do raminho. E se tivermos um raminho com grande área de evaporação, transpiração, a planta transpira, portanto há muita saída de água da planta. A saída de água não é compensada pela entrada na parte basal da estaquinha. Por isso convém cortarmos a folhagem a um terço de todas as folhinhas, cortarmos a um terço, de maneira que haja uma menor taxa de transpiração e a evaporação da água, portanto, não seja tão elevada. Muito bem. Vamos para as despedidas, Sr. Engenheiro. Foi um prazer ter estado novamente consigo a falar de agricultura. Portanto, isto foi mais uma dica que julgo que é importante para alguns agricultores e mesmo para algumas donas de casa que pretendam obter uma plantinha e que tenham gosto. Portanto, foi mais uma dica e espero voltar cá na próxima sexta-feira com mais algo de novo. Se Deus quiser, até à próxima sexta. Se está a ouvir este programa hoje, sexta, pode voltar a ouvi-lo amanhã, sábado, a partir das 11 da manhã. Se está a ouvi-lo no sábado, regressamos na próxima sexta-feira.
bom dia e bom fim de semana. Bom dia, e aproveito para dizer que também estou disponível na empresa municipal Terra Cidade para elucidar alguma dúvida. E não se esqueça, fazer queimadas por estes dias está proibido. Se você fizer e originar um incêndio, você vai preso. Vai. E na cadeia não há lá apoios para fazer plantações. Bom dia. Vou apanhar uns dias à sombra. Bom fim de semana, bom dia. Bom fim de semana.